Você teve a sensação no início da pandemia de que não seria mais possível um dia sequer fazer uma viagem internacional? Algumas pessoas ficaram com as suas emoções tão abaladas, o medo as dominou de uma forma tão intensa que elas chegaram até a quase que perder a esperança de que um dia ela realizaria o seu sonho de uma viagem internacional com destino a Londres, por exemplo. Se você teve todas essas sensações, você não está sozinho. Eu também senti. Afinal, naquele momento era tudo muito incerto, a vacina ainda não existia. Hoje, o cenário da pandemia é completamente diferente. E eu sei que você que está assistindo esse vídeo talvez tenha uma viagem agendada ainda para esse ano de 2022. Eu consegui, depois de 2 anos, uma espera de 2 anos, fazer a minha primeira viagem internacional. Eu estou aqui no Brasil de férias, estou aqui para compartilhar com você todos os desafios dessa viagem. Afinal, como é viajar durante a pandemia? Vem comigo! Eu sou Rosiane Pinheiro e você está no canal Londres Além do Óbvio. Seja muito bem-vindo. Gente, olha, a espera foi longa. Foi muito longa, mas finalmente aconteceu. Eu estou no Brasil, em uma cidade chamada Limeira, que é minha cidade de nascimento e de coração. Eu já mencionei aqui em um vídeo anterior sobre a minha trajetória. Eu resido em Londres faz 10 anos, mas foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, foi aqui que inclusive eu aprendi inglês. Enfim, se você tem curiosidade para saber a respeito dessa timeline da minha trajetória de Limeira, São Paulo, até residir em Londres, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico todos os detalhes a respeito disso, inclusive é uma história que pode inspirar a você também que tem vontade de morar em outro país, tá? Desde o ano de 2011, quando eu me mudei para a Inglaterra, eu viajava ao Brasil todo ano para o período das férias. Então, normalmente eu chego aqui no começo de dezembro para passar as festas de final de ano, daí eu passo meu aniversário que é em janeiro e geralmente eu retorno para Londres na primeira semana de fevereiro. Mas todo esse processo até antes da pandemia. Aliás, numa timeline da nossa vida, quem está vivendo esse período sempre vai ter essa pausa para dizer, né? Até começar a pandemia ou aí começou a pandemia. Então, toda essa apreensão, todo esse medo, toda essa insegurança, o Brasil, inclusive, ficou por meses, foi um dos países que, inclusive, mais ficou na chamada lista vermelha, né? Então, assim, não preciso explicar muitos detalhes, a gente sabe como é que foi o cenário da pandemia aqui. E em um certo período, no ano de 2021, quando começou, sabe, uma flexibilização ainda maior, houve sim a possibilidade de vir para cá, porque as fronteiras abriram, ainda tinha muitos protocolos, como ainda tem no momento que eu estou gravando esse vídeo, afinal nós ainda estamos em período de pandemia, mas naquele momento, mesmo com a flexibilização e mais o avanço da vacina, começaram a surgir novas variantes e aí as regras oscilavam demais. Então, por exemplo, nós poderíamos ter aí uma viagem agendada para quarta-feira da semana que vem e na véspera dessa viagem acontecer alguma coisa, surgir uma nova variante, a regra mudava, você já não poderia embarcar no dia seguinte, entende? Ou mesmo que você pudesse embarcar, não daria tempo de você se readequar às novas regras ou novos protocolos, enfim. Gente, em resumo, não era o momento. Esse é o principal ponto, é o principal destaque desse vídeo, inclusive. Desde quando eu cheguei aqui, às vésperas do ano novo, eu cheguei aqui, na verdade, no dia 30 de dezembro de 2021, eu venho recebendo muitas perguntas das pessoas, sabe? Mas muitas mesmo, lá no direct do Instagram, aqui no YouTube, e foi isso que me inspirou a trazer esse vídeo para vocês. Foram 2 anos, assim, de angústia. Vocês não sabem, gente, o quanto é difícil, o quanto foi difícil passar esse período de pandemia longe de casa,
longe da família, longe das pessoas, né? Eu sei que hoje nós somos agraciados, né, com a tecnologia, a qualquer momento podemos conversar com as pessoas por chamada de vídeo, nós podemos, né, falar por aplicativos com as pessoas, eu sei. Só que assim, nós sabemos o quanto é importante também esse olho no olho, pessoalmente, isso faz toda a diferença. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que nós podemos aprender com uma viagem internacional durante a pandemia é que o planejamento ele é fundamental, mas ele não é a garantia de que realmente nós vamos embarcar. E por que eu estou dizendo isso? Antes de vir ao Brasil, eu verifiquei no site do governo brasileiro todas as regras que eram exigidas para entrar aqui. Então, os documentos necessários, que a gente já sabe que é padrão para apresentar na imigração, especialmente o passaporte válido, né? Não pode estar vencido e tal. Mas aí era exigido o preenchimento do formulário, né? Que está no site, inclusive, do governo brasileiro. E também o exame, que não era obrigatório o PCR, mas sim teria uma segunda opção do outro exame, né? Então, quer dizer, se você colocar aí numa escala de importância, todos os requisitos, todos os documentos exigidos numa imigração, ele praticamente, desce uma escala, ele vem quase que em segundo lugar. Então, é muito importante a gente ficar atento hoje, onde estão essas fontes. E eu sempre menciono isso, gente, incansavelmente recorra a fontes seguras e oficiais. No caso do governo brasileiro, eu recorri ao site do Consulado Brasileiro em Londres. Quem sai do Brasil para a Inglaterra, onde que estão essas informações? Qual é a fonte oficial? O site oficial do governo britânico. É lá que estão as regras, né? Se o Brasil, por exemplo, está liberado, né? Se os turistas, enfim, os brasileiros estão liberados para entrar no país, é nesse site que você vai encontrar exatamente o formulário que você tem que apresentar para entrar na imigração. É nesse site que você vai encontrar a informação a respeito do teste. Qual é o tipo do teste? Qual é o período do teste? É quando chega? 2 dias depois? 3 dias depois? Entende? Todos esses detalhes estão no site do governo britânico e é a ele que você tem que recorrer. Então, quando eu falo assim em segunda escala, não significa que os outros documentos, a importância ela ficou secundária, não é isso. Mas eu estou só passando assim um cenário da pandemia, o quanto é importante você colocar em primeiro lugar, sabe, a questão dessas regras para você obedecer em detalhes. O overview que eu fiz até aqui, na verdade, ele foi assim pré-viagem. Agora eu vou falar um pouquinho mais na prática de algo que eu apliquei assim bem vida real recentemente antes de vir ao Brasil, tá? Então, olha só, numa viagem internacional, eles recomendam que você esteja no aeroporto de 3 a 4 horas de antecedência. Por quê? Você vai chegar lá, você vai passar pelo balcão da companhia aérea, você vai apresentar o seu passaporte, você vai despachar a sua mala, depois você vai passar pelo raio-x, enfim, tem todo um processo, por isso que a gente tem que chegar com tanta antecedência, depois tem que encontrar o portão de embarque. Heathrow, que é o aeroporto de Londres, por exemplo, é enorme, enorme, então por isso, né, é muito importante você se planejar com antecedência. Só que eu acrescentei 1 hora a mais. Eu sou capricorniana, metódica, né? Gosto que tudo esteja assim muito bem alinhado. Então, por isso eu cheguei com 5 horas de antecedência no aeroporto. Porque eu não tinha ideia a respeito da espera, se tinha fila, se não tinha fila, apesar que eu fiz o meu check-in online e tudo mais, a gente sabe que tem coisa aí que sai do nosso controle, trânsito, enfim, não temos o controle de nada. Podemos fazer a nossa parte para organizar. Algumas coisas nós não temos o controle. Então, esse é um ponto, tá? Com muita antecedência. E para você conferir com muita calma, junto com o profissional lá do balcão da companhia aérea, sabe? A respeito do seu teste que é exigido, a respeito do formulário, né? Do país que você vai desembarcar que é exigido, entende? Então, essa questão da antecedência é fundamental. Aí tem também essa questão da máscara. Então, eu fiz o cálculo assim, ó. O voo de Londres até São Paulo varia aí de 11 a 12 horas. Então, gente, não tem condições de você ficar por longas horas com a mesma máscara.
Então, eu comprei esse formato aqui da máscara, que eu acho assim mais confortável para você falar, para você respirar e tudo mais. Então, eu comprei uma quantidade para ir trocando a cada 2 horas. Tá? Então se planeje muito com essa questão da máscara, escolha aquela que você se sinta mais à vontade. Eu acabei fazendo o teste, eu até variei com essa convencional e essa outra, mas eu ainda achei que para mim o que funcionou melhor foi esse formato dessa máscara, tá? Um outro aspecto que faz parte dos cuidados que é muito importante você se planejar em relação a isso é o álcool em gel. Na verdade eu comprei assim aqueles mini vidrinhos, sabe? Eu comprei diferentes tipos assim para ir testando também, mas certifique-se que você tenha o suficiente aí para todo o seu período de voo, seja de 8 horas, de 11 horas, de 12 horas, que é o caso de um voo de Londres até São Paulo. Fato é que tudo na vida envolve muito desafio. Não é a primeira vez que eu falo com vocês aqui no nosso canal a respeito disso. E eu sempre mantive a frase de que o nosso sonho, ele foi interrompido, mas ele não foi adiado. E mais uma vez, eu quero trazer aqui para você que fez, na verdade, um checklist de várias metas, que uma delas é viajar, eu continuo reforçando para você não desistir do seu sonho. E vou trazer aqui uma frase que para mim sempre foi um mantra do médico e também do autor Augusto Cury, que eu tenho como referência e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você nesse momento que talvez esteja muito apreensivo para saber se a sua viagem vai acontecer, se não vai acontecer, se vai ser esse ano, se será no ano que vem, tá? Nos alicerces das grandes descobertas existem grandes falhas. Nos alicerces das grandes falhas existem sonhos de superação. Realizar sonhos implica em riscos. Riscos implicam escolhas. Escolhas implicam erros. Quem sonha não encontra estrada sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegrias sem aflição. Mas quem sonha voa mais alto e caminha mais longe. Desde quando eu cheguei aqui no Brasil, tem sido para mim um desafio conseguir trazer o primeiro vídeo em 2022 aqui no nosso canal. Gente, cada semana era um desafio. Teve um dia que estava tão calor, mas tão calor, que o computador não conseguiu ficar ligado, o computador desligava sozinho, entende? Mesmo com o ar-condicionado e tudo mais. Teve alguns dias que eu venho tentando e é assim, uma chuva torrencial, não tinha condições, sabe, de fazer esse vídeo. Agora, por exemplo, tem muito barulho lá fora e mais uma vez está chovendo assim de uma forma torrencial. E esse exemplo que eu tô trazendo é algo assim bem vida real. Você sai da sua rotina, você sai da sua realidade, mas quando você quer, quando isso realmente está no seu coração, isso reverbera para acontecer, entende? Então hoje, no último dia do mês, saiu o nosso primeiro vídeo de 2022, que essa é a principal mensagem, sabe? Para você, em primeiro lugar, não desistir do seu sonho. Em segundo lugar, pode ser que você vai planejar, pode ser que você vai deixar assim tudo muito alinhado, mas não necessariamente vai acontecer. E se não acontecer agora, nesse mês, 2022, 2023, em algum momento vai acontecer, porque as coisas só acontecem na hora certa. Tá? Essa foi uma mensagem simples do nosso primeiro vídeo de 2022. Inclusive, eu já mencionei por várias vezes que nessa vida nós não fazemos nada sozinho. Eu quero agradecer você que está aqui comigo nesse primeiro vídeo do ano de 2022. Quero agradecer também a minha irmã, Rosângela Pinheiro, que me ajudou a fazer todas as adequações aqui para que esse vídeo acontecesse. E também um grande amigo de coração, o Miro Savoy, que me ajudou a providenciar aqui, ó, todo o setup, tem até luzes aqui, ó, não sei se vocês perceberam aqui nesse ambiente, né? A união faz a força e com a ajuda das pessoas queridas, esse vídeo ficou pronto. Eu acredito muito nisso, aliás, isso é um fato, a união faz a força,
né? E quando você quer, é realmente do seu coração, muitas pessoas elas vêm na mesma vibração com você, né? Então assim, agradeço a você que chegou aqui até o final desse vídeo, sabe? Não sei aí quais são as suas metas para 2022, mas sempre ter esperança, sabe? Que assim, seja uma das prioridades aí da sua lista, aconteça o que acontecer. E muito obrigada a Rô Pinheiro, minha irmã, ao Miro Savoy, sabe? Por me auxiliar aqui no processo pro setup, aqui nessa sala, sabe? Para acontecer esse vídeo e essa mensagem chegar até você.